Oi, crianças, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 18. Vamos estudar mais um pouquinho, né? Vamos aí trabalhar com mais um textinho sobre o folclore. A professora colocou mais um texto, né, com mais informações novas sobre o nosso folclore. Aqui a professora traz para vocês por que, né, que se foi criado esse termo folclore, por quem ele foi criado, a data que se comemora, né, o dia do folclore. Então, nesse texto, tudo isso vocês vão, esses conhecimentos vocês vão adquirir através da leitura desse texto. Quem não conseguir ler, pede a mamãe ou papai, alguém da sua família para fazer a leitura para você, certinho? Mas você vai tentar ler algumas palavrinhas que aí estão contidas que você já conhece. Combinado? Depois que você fizer a leitura, você vai responder as questões relacionadas a esse texto. Tá? Segundo o texto que a professora colocou para vocês, o que é folclore? Então a gente já estudou atrás, né? Nos textos que a professora colocou atrás, nos dias anteriores. Na atividade 2, em que ano foi criado esse termo folclore? Qual é o nome do criador desse termo, folclore? Você conhece alguma lenda? Lenda? O que é lenda, professora? Lenda, lembra que eu coloquei atrás para vocês? Lenda são histórias que o povo conta, né? O povo antigo conta de coisas que aconteciam, mas que ninguém nunca provou ser verdade. Tá? Então, lenda é uma história, é um conto, tá? Uma, uma história inventada ou uma história contada por alguém, né? Que foi passando de geração em geração. Em que data se comemora o folclore? Então, todas essas informações que a professora pediu, você vai encontrar nesse texto que ela colocou e acima para vocês, chamado folclore. Depois, na página 8, a professora colocou um quadro com 10 itens, né? 10 quadrinhos, 10 retângulos, onde você vai escrever todas as palavrinhas que você conhece relacionadas ao folclore. Tá? Então, tudo que tiver relação com folclore, você vai escrever aí, que você conhece. Depois, no lugar onde você mora, existe alguma manifestação folclórica? Descreva. O que é manifestação folclórica, professora? Alguma festa que todos os anos ela é feita? Alguma tradição, né? Alguma coisa que acontece na sua cidade que é tradição. Todo ano tem que acontecer aquilo naquela data, né? Exclusivamente em certos períodos do ano. Certinho? Se você souber de algum, você vai descrever. O que é descrever? Você vai contar, você vai me dizer como é esse acontecimento, como que acontece isso aí, certo? Essa manifestação. Depois nós teremos matemática. Na matemática, nós vamos começar, né? Vamos aprender mais um pouquinho sobre a divisão, certo? Vamos para a matemática? Então vamos lá. Na divisão, nós temos os seguintes termos, né? A divisão, ele aparece, né, com uma chave, né? Como lá na multiplicação, né? A gente põe um tracinho do igual. Na subtração, na adição, então a gente põe o tracinho no meio, por exemplo, 4 mais 1 igual. Então esse tracinho significa o igual. Aqui também nós temos a chave que significa o igual, certinho? E na divisão nós temos o divisor, que é o número que esse dividendo será dividido por essa quantidade aqui. Então, 12 será dividido por 3. E quociente é o número que você vai encontrar vezes o 3, que vai dar 12. Tá? Então, a divisão, ela é o inverso da multiplicação. E aqui, o que sobrar aqui embaixo, né, o número que der aqui, ele é o resto. Lembra que a professora ensinou para vocês fazerem na multiplicação o pauzinho e cortar ele por quantas vezes, né? Que ele daria as quantidades nos encontros das linhas, certinho? Então, quer dizer,
Que é, professora, mas ele é o inverso da multiplicação. Então, como que você tem que fazer? Você tem que saber, lembra que eu falei para vocês que eu queria que vocês ficassem bem craques na multiplicação? É por isso, que agora vocês vão ter que saber a tabuadinha de multiplicação, de vezes. Esse número aqui, é 3 que tá aqui no divisor. Então, a tabuadinha de 3, você tem que ter ela de cor na sua cabecinha. Qual o número que vezes o 3, que é igual ao dividendo 12? Então, vamos procurar na tabuadinha. Vamos fazer ela aqui do lado. 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3. Vamos fazer esses. Então, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Então, olha lá. Vamos continuar, porque ainda não achei o quociente, o dividendo 12. 3 vezes 4, 3 vezes 5, 3 vezes 6. 3 vezes o 3 deu 9. Vamos fazer o 3 vezes 4? Então, ó, 1, 2, 3, 4. Ele vai ser cortado em quantas vezes? 4 vezes, ó. 1, 2, 3, 4. Então, os encontrozinhos, né, das linhas serão os resultados. As linhas de fora a gente não conta, lembra? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, 3 vezes o 4 é 16. 3 vezes 5... Não, 3 vezes 4 é 12. Tá errado. Tem que começar tudo de novo.